Bom, quero dar aí as boas-vindas aí para todos que estão acompanhando a nossa entrevista aqui na TV Pangeia. Meu nome é Suerda de Boa, eu estou aqui hoje com a Camila Pimentel, né, produtora cultural, empresária, de uma carreira muito brilhante, que está assim crescendo a cada dia, né? Eu fico acompanhando, sou fã, fico muito acompanhando e fico bastante feliz, né? Quando eu vejo as famílias pretas aí avançando, enfim, produzindo, se especializando, cuidando, né? A gente se cuidando, né? Bom, Camila, para começar, eu gostaria que você se apresentasse, então, falasse um pouco de você, um pouco da sua trajetória, e a gente vai entrando com algumas perguntas assim bem bacanas para o pessoal conhecer mais, saber quem é melhor a Camila Pimentel. Legal. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Deu tudo certo, né? Devido às minhas confusões, que estou muito enrolada, mas enfim, deu tudo certo. Eu sou Camila Pimentel, tenho 34 anos, né? E sou mãe da artista MC Sofia, e eu trabalho gerenciando a carreira dela, né? Eu iniciei os trabalhos com produção cultural, então eu fazia muitas produções de eventos. Trabalhei na coordenadoria dos assuntos da população negra, antiga CONE, né? Que hoje, infelizmente, nós não temos mais nada, né? E lá eu desenvolvia trabalhos com evento e me aproximei do movimento hip hop, né? E levava a Sofia junto comigo, era um trabalho que me possibilitava isso, né? Ela era muito pequena, ela tinha 2 anos. E quando ela fez 6 anos, ela fez uma oficina de hip hop, né? Porque eu já levava muito, e o hip hop tem mesmo essa intenção das oficinas nas periferias, tal. Ela desenvolveu essa oficina, começou a querer cantar, desenvolveu o lado artístico, né? E eu, como já era meio da área, não necessariamente com o trabalho artístico, mas com o cultural, fui me especializando mais na área, né? E já estou aí faz uns 10 anos, né? Me formei em eventos, tenho pós-graduação de gestão de projetos culturais, porque eu escrevia projetos culturais, e hoje eu estou cursando a faculdade de Direito, aquele sufoco, né? Mas estamos na luta aí, porque eu quero me especializar na propriedade intelectual, direito do entretenimento, que são os direitos autorais, né? Porque eu entendo que o nosso povo do hip hop, né? Que eu sou uma integrante do hip hop, né? De forma direta ou indireta. Nós somos os compositores das nossas obras e muitas vezes a gente não tem conhecimento, e muitas vezes as pessoas que têm conhecimento fazem os registros por nós, e assim, ser compositor, né, compor a própria letra, é o que minha mãe disse para mim uma vez, que seria a nossa herança, né? Então é uma herança que a gente tem que saber registrar, tem que saber colocar nas plataformas, tem que saber rentabilizar, né, através disso. Então, estou fazendo esse curso, né, assim, ainda não, estou no direito, depois que eu vou fazer uma especialização, mas nesse momento eu estou fazendo vários cursos, porque eu tenho a intenção de começar a passar algumas informações mesmo, já faço isso para alguns amigos que têm dúvidas, mas para falar sobre essa questão da propriedade intelectual que nós temos, né, que é muito diferente de grandes artistas que compositores escrevem para eles. Não, no hip hop, a maioria dos artistas escrevem as próprias letras e não tem ainda esse conhecimento sobre a propriedade intelectual, né? Então, eu gostaria muito eu sou especialista, né, porque eu tenho alguns cursos, mas aprender mais sobre isso para poder realmente passar. Porque é isso, né? A luta é isso. A gente tem várias coisas para passar, né? A gente sabe que o conhecimento não pode ficar só para a gente, e a gente tem também essa responsabilidade, né? Entende a nossa responsabilidade de passar a informação, né, para frente. Poxa, muito legal, Camila. Você é referência, né? E eu vou por partes, assim, mas essa parte de você se especializar em produção autoral, acho muito importante, assim. Foi uma das coisas que, né, dentro aí do que eu conheço de você, que me chamou bastante atenção, porque é muito interessante, porque a gente produz muito, né? Mas aí eu vou deixar um
pouquinho mais para o final. Tá bom. Uma coisa que eu quero bastante conversar com você, saber de você, como é que foi essa sua aproximação com o movimento de mulheres, né, que hoje você colabora bastante, e como que foi essa sua aproximação, e o que você considera importante dentro do movimento, como primordial, enfim, do movimento de mulheres, né, que hoje a gente vê que, ainda bem, né, estou bastante feliz que algo que está crescendo, enfim, você pode falar um pouco sobre isso para nós? Sim, minha mãe, né, ela iniciou o trabalho com as bonecas, minha mãe é a Lúcia Maquena, ela faz bonecas negras, e ela começou a trabalhar a questão da identidade, e ela começou a se aproximar da militância negra através das bonecas, né, e então todos os eventos sociais, né, de causas sociais, ela estava com suas bonecas, e eu comecei também a me aproximar, isso coisas de 12 anos, 14 anos atrás, né. Então a gente ia, e assim, a gente ia já em alguns eventos de mulheres, né, feministas, né, na época eu lembro que era feministas brancas, tal, tinha as negras, mas ainda se discutia aquela questão de lugar de fala, tal, era ainda, né, não que fosse o início, para mim era o início, mas era algo que ainda estava se discutindo, a mulher trans ter o lugar de fala, a mulher negra ter o lugar de fala, ainda tinha muito dessas coisas, por mais que a gente sabe que a militância vem de muito tempo. E depois, logo depois, não sei se, não, provavelmente já tinha sido formado também, mas a gente ainda não tinha contato ao grupo de mulheres negras, né? Feministas negras, mulheres negras. E aí a gente achou melhor seguir com as mulheres negras, até porque a gente entende, né, sobre as nossas demandas, mas também, em alguns momentos, indo, né, quando é o 8 de março, estamos todas juntas, né, em marcha, né, sempre aconteceu da gente ir nas marchas, e eu levando a Sofia desde pequena, até hoje eu levo, né, porque eu acho que é a nossa contribuição. Mas a gente faz parte, né, do grupo de mulheres negras, aí minha mãe ficou mais ativa, né, com o coletivo, né, e sempre que possível a gente está próximo, assim, no momento, devido a toda a correria, o que acontecia era no dia da mulher negra, né, na marcha da mulher negra a gente está, e na marcha do 8 de março a gente está presente também. E minha mãe mais ativa nas ações, né, porque o momento que ela está lá, ela também pode vender as bonecas dela, tal, mas eu, Camila, né, estava conseguindo somente indo nas marchas mesmo. Eu até gostaria de ser mais participativa, mas é que já fui, mas hoje que realmente a coisa está bem corrida, mas sempre que possível a gente tenta contribuir de alguma forma, né, mas eu achei muito importante, necessário, quando a gente conseguiu entender que, assim, minha família, né, conseguiu entender a necessidade de estar mais próxima das mulheres negras e entender as demandas e entender o que elas tinham para passar para a gente, né, o conhecimento que elas têm, né, que até hoje a gente aprende muito, né, porque são coisas, são mulheres muito importantes, né, são mulheres que podem sempre contribuir com essa luta e, assim, eu acredito que estamos todas juntas, mas, assim, é caso de se organizar, né, eu, no caso, para poder estar mais presente, né, porque a vida acaba deixando a gente bem corrida, mas entender essas demandas, né. Sim, isso já é bastante importante, né? E aí é quando a gente vê como a gente é referência para a nossa família, né? Que as pessoas passam a entender, ter uma maior compreensão a partir de nós também. Às vezes tem coisas que estão de fora, mas, enfim, não chega muito, mas quando tem alguém de perto que faz essa Sim. movimentação, que se posiciona, as pessoas passam a ter um interesse maior e tomar mais conhecimento e fortalecer a luta, né? Sim, eu acho que assim, as lutas são realmente importantes, mas quando a gente tem a questão da representatividade e poder discutir coisas cotidianas que a gente passa e poder refletir, e coisas que a gente passa e não sabe que passa, entendeu? Porque às vezes a gente está num grupo, né, que passam coisas diferentes, e a gente fica, nossa, mas a gente já passou por isso, é outro processo, tal. Então, quando a gente está em comunhão, né, com mulheres que têm né, os mesmos problemas, né, as mesmas lutas, o diálogo, né, ele é semelhante, acho que a gente consegue absorver mais também, mas a gente pode fazer parte de todas as lutas, mas a gente precisa ter o nosso
núcleo, né, de discussão, até para chegar, né, em grandes avanços, né, para a nossa comunidade, né, as questões das mulheres negras, né. Né, entendendo que a gente vem de um outro olhar, né? Nós temos um outro Sim, olhar, viemos de um outro lugar. Isso é um tremendo aprendizado, sobretudo para quem está sim, conhecendo o feminismo agora, né? Ah, é. feminismo legal. Mas aí você fala, opa, peraí, que mas não é isso ainda, né? A minha Ainda história é um pouco diferente, né? Veio um pouco antes, né? Eu, tem coisas que, assim, sutiã na década tal, mas mulheres negras, por exemplo, então, assim, são coisas diferentes até historicamente, né? Então, assim, não é desmerecendo nada de ninguém, mas a gente entendeu o quanto é importante a representatividade, né? Até nas ações, quanto é importante a gente conhecer de fato a nossa história, para que a gente se torne mais forte também na luta, né? sim, a representação e a representatividade, né? Tem que caminhar juntas para que a gente consiga, então, alcançar, né? E ter essa compreensão do importante de ter uma mulher preta e que essa mulher preta realmente tenha a compreensão do que é ela estar no mundo, né? De onde ela vem e toda a sua trajetória, por que ela está ali hoje, são coisas assim que às vezes a gente precisa refletir mesmo, porque tem muitas coisas que a gente não sabe que passa, não sabe por que vivenciou, e são coisas que às vezes a gente acha super simples, que às vezes a gente Sim, nem entende. E aí depois, conversando, dialogando, fala, poxa, verdade. Realmente a gente vive diferente, nós mulheres pretas vivemos, sentimos diferentes, né? A gente parte de um outro lugar. Então, é realmente importante que a gente tenha esse olhar, né, para dentro do feminismo, e aí, então o feminismo negro é tão importante para nós, né? Eu quero dialogar contigo um pouco mais com relação os desafios. Você é do meio cultural, né? Então, como é que foi essa sua trajetória dentro da cultura? Eu vi aqui que você participou de grandes eventos de São Paulo, da construção de grandes eventos de São Paulo, como Olimpíadas, né? Virada Cultural, aniversário de São Paulo, Semana do Hip Hop. Como que é estar nesses espaços assim? Quem você encontra, né? Você encontra pessoas como você, pessoas pretas, mulheres pretas. Como que é isso, assim? Como que é o cenário cultural nesses grandes eventos? nesses grandes eventos a gente sabe que realmente é muito difícil, né? A gente pode até, eu no caso trabalhei mais como staff, né? Era contratada, mas os grandes pensadores desses eventos, né, não são pessoas pretas, infelizmente, né? E até os eventos da prefeitura também, são poucas pessoas pretas, né, que a gente encontra. Na Semana do Hip Hop, que é um evento mais específico do movimento hip hop, a gente até encontra mais organizações pretas. Até agora, né, cuidando da Semana do Hip Hop, tá o X, né, ele é um homem negro, tá, um homem preto, mas Sim, é algo muito difícil ainda as grandes cabeças, né, as pessoas que estão dentro das secretarias, né, ou dentro do turismo, são pessoas brancas, né? São pessoas brancas, porque esses eventos também têm muita relação com política, né? E a gente sabe que na política, né, a maioria das pessoas são pessoas brancas. você é bem lembrado, né? Nós temos o X, né? Apelidado X É, aí, que está na cultura, sim, é importante, isso. mas a gente entende, quanto, como você mesmo disse, né? Como é difícil ainda estar nesses espaços, né? A gente está, mas a gente precisa de mais, né? Precisamos de mais Sim, pessoas, sobretudo aquelas que pensam o projeto da construção desses grandes eventos, assim, porque faz toda a diferença, até para trazer mais pessoas pretas para estarem somando ali, que muitas vezes já tem uma construção, um currículo muito grande, mas que não conseguem chegar nesses espaços, né, para ocupar esses espaços dentro das atividades culturais. exatamente. E eu já trabalhei, assim, em muitos eventos, mas eu nunca tive um cargo ainda de liderança, assim, nesses grandes eventos. Ah, você vai coordenar, tal, nesses grandes eventos eu não tive, eu fui realmente staff mesmo, trabalhei muitos anos com staff, mas também já trabalhei com a Feira Preta, né, Ah, grande. exemplo, né, de representatividade preta, uma mulher preta, Adriana, que coordena, e é um evento grande, então a gente tem as referências, mas assim,
precisamos de mais referências, né, até para poder, por exemplo, nesses grandes eventos, se a gente tem pessoas pretas coordenando, a gente consegue ter mais atrações pretas também se apresentando. Então, são coisas, e assim, não só os grandes artistas, temos os artistas independentes também, que poderiam se apresentar, que tem muito a agregar, né? Então, a gente só consegue ter esse olhar, né? Só se a gente tem mais convívio mesmo, né? Se a gente consegue entender a necessidade e a importância também de, por mais que tenha grandes palcos, vamos também montar palcos pequenos, pílulas, intercalar as atrações para poder dar mais visibilidade. Então, são coisas que a gente pensa quando a gente já está num pensamento mais social, numa questão mais de pensar por todos, pensar em quem não tem acesso, tal. E são, algumas pessoas brancas até têm esse pensamento, mas a gente sabe que a grande maioria não, e aí vai mudando o governo, vai mudando as pessoas, algumas ficam também já de muitos anos, tem muitas coisas que envolvem, né, essa questão, né, bem complicado. Sim, é verdade. É muito verdade. E tudo é político, né? Mesmo os eventos culturais são políticos, né? Tem os objetivos e ter pessoas nossas é crucial para esse olhar diferenciado, para trazer outras atrações, né? De suma importância. Mas a gente ainda a gente vem enfrentando bastante dificuldade nesse meio, né? Com relação a essas mudanças mesmo, como você disse. E aí, como que a gente pode melhorar isso, assim? Vejo hoje você está mais dentro da carreira da MC Sofia, né? Não está tanto mais na área cultural, mas de outros, na construção de outras atividades que são, vamos dizer assim, atividades públicas, né? Que são ali pagas pelo governo. E como que você traz esse olhar para essa construção da carreira da MC Sofia, assim? Na verdade, assim, a gente tá, é que a empresa é familiar, né, eu, minha mãe, minha irmã, a gente que cuida da carreira da Sofia, mas a gente tem as questões sociais ainda muito fortes, né, então a gente tem um projeto, que é o Pretinha Rainha, que esse projeto partiu de uma necessidade da Sofia, né, ela chegou assim, quando ela tinha 12 anos, ela, mãe, eu não conheço muitas meninas pretas, e aí, rapidamente, isso para mim foi uma problemática, falei, meu Deus do céu, só que aí, junto com esse questionamento dela, eu falei, vamos organizar um evento para jovens pretas, que daí vocês sentam, conversam, eu coloco oficina, tal, porque como eu já venho dessa parte cultural, tá aqui, eu já crio o evento em 5 minutos, e aí a gente começou a fazer esse evento na Parelha Luzia, né, tivemos até o apoio da Érica, muito interessante que o evento iniciaria com uma roda de conversa com as meninas jovens de 10 a 17 anos, 18, né, e a roda de conversa por 1 hora, porque eu acreditei que elas nem iam gostar muito de conversar, depois eu colocaria oficinas, né, e para fechar uma festinha, que eu ia bem curtir junto com elas, né, que eu também, né, e aí eu vi que, assim, foi passando de 1 hora essa roda de conversa, assim, a roda de conversa delas dura no mínimo 3 horas, a Sofia faz a mediação, e elas ficou falando, aí eu já, gente, tipo assim, eu não sabia que elas tinham tanta coisa para falar, mas eu acho que esse evento, assim, começou a trazer até para a Sofia e para outras meninas a necessidade de jovens, meninas jovens, ter que se aproximar, porque realmente, né, quando eu tive aquele meu momento de ficar próximo ao movimento de mulheres pretas, eu entendi o quão necessário era importante para mim e quanto demorou, porque eu entrei como adulta, né? Então, a gente pensou que se elas entrassem como jovens já nesse pensamento coletivo, de fazer essa troca, falar suas dores, falar superações, falar questões de gênero, questões de juventude, questões novas que são delas. Então, assim, adulto ali nem fala, eu sento ali calada porque eu só tenho a aprender com todas, né? Eu não consigo nem acrescentar nada, só se me perguntar, mas elas já conseguem conduzir isso, né? Então, a gente criou esse projeto social, porque é a responsabilidade que a gente sabe que tem e sempre vai ter até o final, né? Então, a gente desenvolveu algumas vezes no Aparelho Luzia, a gente conseguiu desenvolver na Feira Preta, né? Mas aí, na Feira Preta, meninos também queriam entrar, porque é o evento aberto, a gente também deixou, enfim, porque não deu para fazer algo mais organizadinho. Mas agora, neste momento, a Sofia abriu o Instagram dela para mostrar novos talentos de meninas pretas. Então, todo domingo a gente coloca uma menina, né, artista, canta, dança, né, para apresentar para outras pessoas, né, porque não é só a Sofia, gente, tipo assim, né,
temos muitas outras meninas, as jovens estão muito pensantes, elas estão muito avançadas nas ideias, entendeu? Elas têm um pensamento mais político, elas estão, então a gente tem que divulgar essas meninas, né, que vão continuar os nossos processos e tal, né, e vão acrescentar novas coisas também, né, então a luta vai seguindo dessa forma. Então a gente criou essas ações sociais, né, no Instagram da Sofia, tem esse meu projeto que deu uma parada, né, por conta da pandemia. Esse ano a gente estava com o projeto de voltar com toda a força, mas infelizmente aconteceu essas coisas, mas aí para não parar, a gente teve essa ideia de abrir o Instagram da Sofia para essas meninas. Mas voltando tudo ao normal, a gente quer voltar com essa questão do Pretinha Rainha. Sim, muito bacana. Eu lembro desse evento. Eu cheguei a acompanhar, assim, achei muito interessante. Eu considero bastante interessante a gente ter esse esforço, né, enquanto pais, mães, enfim, para que a gente possa estabelecer, ajudar, né, nessas conexões com outras meninas pretas, meninos pretos, para que eles possam se conhecer, e muitos deles estão realmente bastante antenados e construindo coisas, e é legal que eles trocam as experiências, isso é muito bacana. E algo que eu achei muito incrível, assim, que de primeira eu não tinha, eu falei, opa, peraí, que eu tô vendo a Camila aqui, que eu achei nesse último videoclipe da MC Sofia, que você tá lá na roda das meninas, conversando. Falei, nossa, que massa, que legal, né? É um encontro de gerações, assim, porque você também é uma mãe muito jovem. Você foi mãe com quantos anos da MC Sofia? Eu fui mãe com 18 anos, né? Eu fui mãe adolescente, né? Adolescente. Jovem, muito jovem. Sim, muito E jovem. foi isso, né? Eu tive que entender essa questão da responsabilidade, né? De gerar uma vida, de ter um filho, né? Não era hora nem momento, mas aí eu peguei essa responsabilidade, tô com essa responsabilidade, né? Que é uma responsabilidade até o fim. Sim, Mas eu acho muito importante a gente ter esse contato com o jovem, independente, assim, se você é mãe nova ou não, mas você ter esse contato com o jovem, porque eles têm realmente muito a agregar, né? E você ter esse diálogo aberto, né? Porque hoje a gente tem a internet, a gente tem várias ferramentas de comunicação, que se a gente não tiver uma comunicação aberta dentro de casa, ele vai ter várias formas de dialogar e ter o entendimento. Então, essa proximidade, né? Que é importante ter na família, eu acho que foi algo muito importante que eu construí com a Sofia e que todos os pais têm que construir com os filhos, sabe? Fica meio como uma dica, fica a dica, né? Não é nada do normal, né? Nada fora do normal. É só você abrir o diálogo mesmo em casa e vocês discutirem todos os assuntos, sabe? Os pais com os filhos e tal. É isso mesmo, né? Discutir todos os assuntos e se abrir para aquilo, né? Para o jovem, para o novo, enfim, que eles têm um outro olhar, né? Assim como nós temos o nosso, e aprender e conseguir lidar com mais tranquilidade sobre isso, né? Tá mais antenado, mais conectado, né? Entendendo que você aprende, ela aprende com você e ambas crescem juntas, assim. Eu vejo vocês nas redes sociais, é realmente inspirador, e a gente ter essa proximidade com os mais jovens é crucial, assim, porque estabelece uma conexão, assim, de confiança, uma relação de confiança, de apoio, e isso para nós é muito caro, né? A gente tem que fortalecer cada vez mais isso. Eu fico bastante contente com esse movimento que vocês fazem, porque acaba sendo um exemplo para outras pessoas, né, que estão fazendo, que nem chegaram a passar pela cabeça, enfim, da importância desses encontros, né, tanto entre pais, mães e filhos e filhas, assim como entre os meninos e meninas, então é bem bacana isso. O que eu quero te perguntar agora, né, falando um pouco dessa questão da relação entre as gerações, que a gente tem esses termos aí, né, de tombamento, lacração, do cancelamento, da sororidade. Como que você entende isso, né, nas suas palavras? Como que você decodifica esses termos? Você, como mãe, enfim, MC Sofia, como que é esse olhar, como que é esse entendimento entre vocês e de você, vindo de você, assim? Olha, eu acho assim, são termos novos de coisas velhas, vamos dizer, né, de coisas que a gente já fala de uma outra forma, né, mas aí, talvez, eu acho que, por ser termos novos, acabou chamando mais atenção
das jovens, né? Mas se você pegar o que é um tombamento, o que é como é que é tombamento? Lacração. Empoderamento, próprio empoderamento. Se você pegar exatamente o significado dessas palavras, são coisas que a gente já fala há muito tempo, só não tinha um nome-chave, né? Então, são coisas que a gente já traz, já luta, já discute há muito tempo, só que não tinha uma palavra-chave. Essa a questão do cancelamento, eu acho muito complicado, né? É uma palavra. São palavras da internet. Veio a internet, eu lembro que a Sofia falou que a Sofia veio com a internet. Então, são palavras de 16 anos, né? 16, 13 anos, vamos dizer, quando ela começou a mexer mais. 10 anos. Então, são palavras que a internet criou, e tem algumas coisas muito perigosas na questão da internet. A internet, ela pode ser uma ferramenta muito positiva, mas ela pode ser uma ferramenta muito negativa. Essa questão do cancelamento, por exemplo, eu acho muito complicado, porque às vezes as pessoas cancelam as outras como se elas fossem juízes, como se elas fossem advogadas, elas nem conhecem, nem sabem exatamente o que aconteceu. Tem coisas que são realmente absurdas, mas aí é uma lei que não vai para todos. Eu acho muito complicada essa questão do cancelamento, né? Eu não gosto de exposição na internet, expor alguém na internet, mas tem pessoas que fazem isso, mas eu acho que tem que tomar muito cuidado. Eu acho que essa palavra cancelamento é muito complicada. Essa palavra sororidade, né, também veio da internet, né, tem a questão do feminismo, só que, por exemplo, eu acho que tem que existir a sororidade, ok, tudo bem, eu entendo, mas às vezes a gente tem problemas internos, né, tem problemas de grupos. Eu posso ter problemas com outras mulheres pretas, também problemas pessoais, posso ter problemas com mulheres, os grupos têm problemas, então, assim, a sororidade, não, ninguém nunca vai brigar com ninguém. Às vezes a gente tem problemas pessoais, porque somos pessoas diferentes, distintas, então, nunca vou brigar, jamais, mas aí se eu tiver um problema, algo para discutir, algo para tem que falar, não vou falar porque existe, então, assim, são palavras que a gente tem que tomar cuidado, entender melhor, refletir melhor, para saber aonde a gente vai colocar, mas são palavras novas de coisas que a gente já fazia antes, e de coisas que a gente vai continuar fazendo, né, independente dessas dominações, né. Eu acho que é isso, palavras novas, palavras da internet, né? Eu acho que é isso, assim, não é uma crítica, né? Na verdade, são palavras importantes porque trouxeram muitas pessoas para reflexão, né? Trouxeram muitas pessoas para o pensamento, para refletir junto com a gente, mas também são palavras que também, se a pessoa usa sem refletir muito, sem saber como está fazendo, fica muito sem importância, né? Fica muito só por falar, só por hashtag que seja, só por ser algo da internet, para estar dentro de algum grupo que a pessoa entenda. Então, eu acho que é bem complicado essas coisas que têm a ver com a internet, e eu acho que a internet também é bem complicada, essa questão do cancelamento, porque escolhe alguns, não escolhe outros. Então, é bem complicado. A gente, você falou palavras boas, né? No caso, reflexão, né? Às vezes surge um pouco uma falta de reflexão e de fato, né? São palavras que foram repaginadas, né? Foram atualizadas para hoje, mas que já existiam, né? E essa questão da reflexão, do se olhar, do se observar, do se colocar no lugar, são exercícios que a gente tem que fazer para não, por exemplo, no caso do cancelamento, da sororidade, para a gente acabar não caindo em vícios antigos, né? E a gente está falando de algo novo, porém o comportamento é velho, né? Então, não dá para ter só uma atualização na palavra, tem que haver uma atualização no comportamento, né? E isso vai muito de encontro dessa coisa do olhar para si, né? Da reflexão, como bem dito por você. Falando agora de produção, né, de produtoras culturais que têm seus conteúdos voltados para pautas mais identitárias, assim, como que você vê isso com relação ao mercado, com os olhos do mercado? Assim, é um mercado que não é fácil mesmo, né? É um mercado que, para mulheres pretas, não é nada fácil, mas também existe uma grande rede de apoio, né? Eu sou próxima de empreendedoras negras, né, por exemplo, né?
e foi muito difícil esse impacto delas perder os eventos culturais, né, porque foi o primeiro ponto a ser atingido, né, as grandes aglomerações, né, eventos culturais, que é mais a área que a gente vive do cultural, shows também e tal, mas falando mais para essa parte. Então, produtoras culturais foram prejudicadas do primeiro momento, empreendedoras negras também foram prejudicadas, só que também muitas ações começaram a ser feitas, ações que até então não tinham sido feitas. Grandes empresas abriram espaço para essas empreendedoras colocar os produtos artesanais delas, por exemplo. Foram ações, pequenas ações, mas que foram ações muito importantes. Grupos começaram a se reunir para falar sobre economia criativa, sobre investimento, sobre a necessidade de você ter uma renda de emergência. Então, começou a aparecer muito esses assuntos que gente, no meio da correria, não tinha como a gente parar para... preciso ter uma renda extra, uma renda de emergência, preciso investir. Então, foram assuntos que apareceram mediante essa pandemia. Surgiram editais para disponibilizar algum valor ainda baixo, que seja, para produtores culturais e artísticos, né? E até para essas empreendedoras, alguns editais de vaquinha. Então, assim, a gente teve que começar a aprender a se virar de coisas que a gente nem esperava que ia acontecer, mas a gente conseguiu se adequar, né? A gente conseguiu criar um plano B dentro de um plano B que nem existia, porque ninguém nunca imaginou que o país chegaria a ficar dessa forma. Já era bem complicado e difícil para as mulheres, né, empreendedoras ou para as mulheres produtoras culturais, e ficou mais difícil, pelo menos uns 3 meses de muita dificuldade, porém dessa muita dificuldade, a gente teve muito acesso à informação, muitos cursos foram disponibilizados. Eu, na verdade, estou viciada em curso, estou fazendo tudo de curso, parecendo uma louca, mas são cursos que eu não teria a oportunidade de fazer em meio à correria, e foi muito importante para poder aplicar no meu trabalho, e estou vendo que mulheres que também pegaram esse momento, esse curso, essa rede de apoio, também já começam a criar os seus planos, e das empreendedoras, essas empresas que abriram para elas colocar os artesanatos, grandes empresas, que isso continue depois, que eu acredito que vai continuar, já é mais né, mais uma ferramenta para que elas consigam gerar renda nesse momento. Então, assim, tem situações muito difíceis também, a gente não pode negar, né? Pessoas que não conseguiram realmente se estabelecer, não conseguiram nem esse auxílio emergencial, mas tem algumas coisas positivas também de algumas mulheres que conseguiram, sim, se manter e criar o plano B, ou abrir a sua casa para vender suas peças, ou entrar em todos esses editais para colocar os seus artistas, para fazer shows através de live. Então, foi criado algumas estratégias, né, de sobrevivência, né? Sim, é isso mesmo, né? No momento de emergência, a gente sempre se vira, dá um jeito, tenta se adequar, né? Muitas pessoas conseguem fazer isso, né? Conseguem se adequar, né? Às novas, as mudanças aí do mercado, né? E com relação a essa questão dos conteúdos identitários, né? Também tem uma questão que é importante considerar, que é nós sermos os donos dessa cadeia produtiva também, né? Não só ir lá e vender o produto, mas também ser a referência em si, né? Não estar só por trás de uma empresa, né? Que aí é um desafio um pouco maior, né? Sim. Mas que é super possível. Tanto é que a gente tem, por exemplo, o exemplo da Feira Preta, assim, né? Ela um dos grandes exemplos que nós temos hoje no Brasil, né? De estar dominando tudo isso, mas ainda assim com bastante desafio, com muita luta, né? Com muita, e ainda assim é uma referência, né? Pensando numa população grande que somos, né? Teve também o MEI, né? Quem é microempreendedor individual, o MEI, as parcelas do MEI foram suspensas por alguns meses, agora que estão voltando. Então, assim, foi colocado algumas iniciativas que foram importantes, né? Poucas iniciativas, mas que a gente pegou aquilo e deu um jeitinho, né? Porque, infelizmente, a situação do país é complicada, e
e quem está conseguindo se sair, assim, é porque é muita luta mesmo, muita garra mesmo, mas não está sendo fácil, né? Não posso falar que teve empresas que realmente faliram, teve empreendedores que realmente não conseguiram se manter de forma alguma, e aí criar um plano B, um plano C, um plano D, mil planos, né? Para poder se manter da melhor forma possível, né? Tem a Feira Preta também, ela tá renovada, abriu um espaço, tal, fez um festival via internet, né? Sofia fez a abertura, fizeram editais para artistas. Então, assim, a gente teve que fazer a movimentação pelo nosso povo para tentar manter, né, aquela situação, mas são iniciativas meio particulares, né, porque o governo mesmo não está preocupado, né, com essa demanda, né, das pessoas que vivem da arte, do empreendedorismo, né. Sim. Uma das lutas também, né, nesse período de pandemia, né, porque a gente ainda está numa pandemia, né, apesar da flexibilização, enfim, as pessoas estarem indo para as ruas, né, e aqueles que nem conseguiram parar, e aí também surgiu a Lei Aldir Blanc, né, que foi uma conquista também com muita luta, enfim, como tudo, né, mas é uma conquista nossa, assim, né, e eu gostaria que você dissesse para nós o seu entendimento sobre a lei, como é que tem sido isso para vocês, está sendo um meio que vai contribuir na construção de vocês, enfim. Eu acho que todo o edital, né, toda a luta por políticas públicas, né, que vem através dos editais, é muito importante para poder manter a gente nesse momento que tudo mudou, né, eu dei uma relembrada na lei, falei, ai meu Deus, deixa eu ver aqui, né, só para relembrar, mas eu já tinha visto mesmo, está circulando bastante, eu não me inscrevi nesse edital, né, eu me inscrevi em um outro edital pela UBC, porque eu sou produtora fonográfica, questão de direitos autorais, e aí eu me enquadrava no perfil dessas pessoas que realmente não tem grandes números, grandes não sei o quê. Então, eu fiz parte desse projeto e ajudando outros projetos da melhor forma possível, né? Mas eu acho que tudo que tem a ver com políticas públicas, né, para a cultura e para pessoas que vivem da arte, que vivem do empreendimento, que vivem das questões culturais, é muito importante, né? É muito importante e é uma vitória, né? É uma vitória porque a gente precisa se manter. Falar que o auxílio emergencial vai conseguir suprir todas as nossas necessidades, não vai. A gente precisa ter várias ações para que a gente consiga se manter, porque realmente os primeiros 3 meses ficou tudo fechado, né? Ficou tudo parado, né? E mesmo flexibilizando algumas coisas, não vão voltar, né? Os eventos culturais que não vão voltar tão cedo, né? Então, eu acho que toda política, toda lei, todo incentivo é legítimo e super válido, né? Super válido. Sim, com certeza, até porque já era um pouco difícil antes, né? E aí, com Já essa era. parada total, dificultou bastante. A gente ainda está enfrentando assim, um problema para conseguir acessar esses recursos, né? Ainda está sendo uma luta, foi aprovado, mas ainda tem a conquista de conseguir, de fato, acessar esses recursos, enfim, os municípios, aí, o Estado se organizar para a gente poder, para os profissionais da cultura, enfim, os espaços culturais possam acessar isso. Isso aí é uma outra luta, é a próxima etapa, É a conseguir de próxima. fato acessar a esses valores, né, que possam nos ajudar, que vem assim de um pouco tardiamente, mas enfim, vem. E A isso luta é é bastante. grande, né? Sim, sempre é isso, né? Sempre, Sempre luta, né? sempre Luta, luta. Não tem descanso, não tem é, descanso. luta faz parte, a palavra luta é o nosso, tipo, é a nossa vida, já vem Tudo nascendo, luta. já vem preparada, porque é isso, Sim, né? É isso. exatamente. Não é diferente disso, assim. Não é, não é. Bom, Camila, esse ano, né, é ano de eleição, né, aí para presidência, para vereança, né, temos várias iniciativas aí que já vêm se construindo ao longo aí de algum tempo, né, 2016, 2018, Sim, esse ano muitas, né, incentivo a candidaturas pretas, sobretudo das mulheres pretas, que são referência aí, que é identificado assim, né? Naturalmente já a gente já sabe que uma mulher preta dentro de espaços de poder, não só do político, mas
dentre outros. A gente sabe da importância que está do homem preto também, né, mas sobretudo da mulher preta. E como é que você lida com essa questão, como é a sua relação, sua posição em ano eleitoral, assim? Você pretende apoiar alguma candidatura preta? Como é que está sendo isso para você? Ai, a questão, nossa, é porque assim, como a gente trabalha com política e questões sociais, nós somos a política, né? Não tem como, né? Você tá nas questões sociais e falar, não, não vou com política. A gente precisa das políticas públicas, a gente precisa de tudo isso. Então, não tem como a gente se desvincular, né, disso. E uma coisa que eu achei muito, muito, muito positiva da última eleição foram as bancadas pretas, né? Então, assim, era um grupo que ganhava por aquele voto, né? Eu acho que, nossa, isso daí eu achei muito, mesmo assim, eu não consegui ficar próxima a nenhuma construção, nem sabia que isso ia acontecer, só quando mesmo foi colocado isso. Eu achei que isso foi super importante, porque o grupo já está ali na luta, de frente, a todo momento, e isso vai acontecer também, e aí eu já sei que vai acontecer agora nessa eleição, muito mais grupos, né, concorrendo a um voto, e aí vai ficar difícil saber, né, qual que eu vou apoiar, que conheço tanta gente, né, imagina. Por isso que eu não falo abertamente o meu voto, né, mas eu fico ali acompanhando, e a gente vai se dividindo, ó, você vota tal, sabe, dividindo o voto, não sei se é certo, né, porque a gente precisa focar no voto, mas a gente fica estudando muito isso, e eu achei muito, muito, muito legal essa questão de juntar grupos, ou duplas, que seja, para poder concorrer ao voto, porque aí são mais pessoas ali, né, podendo falar, podendo representar pessoas pretas, né, na política que não tenha uma luta, mulheres trans também ganhando, então, assim, a gente vai ocupando as bordas, né, até chegar onde a gente pretende chegar, para, de fato, poder mudar alguma coisa, né, assim, a gente até consegue, mas muita luta, vai ser sempre luta, como já disse, né, mas a gente consegue colocar mais pessoas, para aumentar o debate, né, para aumentar a voz, né, para aumentar a voz preta e representatividade, né, então, das lutas, de todas as lutas, pensar num todo. Então, eu gostei muito dessa iniciativa e sei que vai acontecer agora também. Mas, assim, abertamente eu não falo, porque eu conheço muita gente, então não tem como, né? Mas eu sei que meu voto sempre, né, nas pessoas pretas, né? E aí os grandes, né? Prefeitura, presidência, infelizmente a gente não teve ainda, né? E aí eu vou ter que ver que, nossa senhora, é aí que vai ser difícil. Mas agora nas bases, né, deputado, tal, aí a gente consegue votar melhor, com mais consciência. Agora nos grandes aí tem que ser uma estratégia mesmo, para menos pior, tipo assim, é bem isso, né? Menos até o momento é isso. Menos pior, mas mesmo assim, às vezes, né, dá no que dá, né? Complicado. Mas é isso, eu gostei muito dessas iniciativas e, nossa, achei muito positivo isso. Eu nem imaginava, quando eu vi isso acontecendo, eu falei, caramba, nossa, é isso, né? Aumentar as bases, né? Achei muito... Sim, são as bancadas, né, os coletivos, né, das Isso, minorias políticas, né, vale sim, ressaltar, né, dos grupos que têm pouca representatividade dentro da política, né, porque se for falar do povo preto, nós somos aí a grandíssima maioria, né, então imagina, né, sim, se a gente tem os espaços, a gente tem, por exemplo, aqui em São Paulo, uma Câmara Municipal com maioria ou que seja representado adequadamente o número de pessoas pretas dentro de São Paulo. E a gente já sim, faz uma diferença, já consegue fazer uma faz. transformação, né? Pensando que nós temos 55 cadeiras lá, né? Nossa, Na, ampliando aí as nossas possibilidades, né? Não nas que tem sim, dentro da possibilidade de troca, mas pensando num todo. sim, E é importante a gente saber dos grupos, né? Os grupos, né? sim, Quem nós temos até aqui em São Paulo, temos aí candidatura preta dentro de São Paulo, sim, sim, enfim, começar invertendo, né? Aprendendo, né? E também é um trabalho de conscientização, né? De diálogo, às vezes, com outras pessoas também. sim.
porque muitas das pessoas se influenciam por aquilo que a gente fala. É importante a gente ter esse entendimento de que, tipo, eu influencio gente, que eu influencio, então, favorável a nós. Sim. Enfim, é independente de você não poder abrir seu voto, mas essa coisa de... E é isso mesmo, não é uma questão, mas é mais no sentido de tipo, beleza, mas vamos votar em gente preta, por favor? Olha, tem aqui, ó, vou te apresentar um monte Não, aqui, agora... você escolhe em quem que você... Escolhe aí em quem que você considera... para quem você quer dar seu voto, né? E graças a Deus, nossa... Muito importante essa representatividade e muito importante essa estratégia da militância, de realmente criar essas bases. E que triste que é um voto só que a gente pode dar, né? Porque a gente, eu, por exemplo, falo, ai meu Deus, e agora, né? Na última eleição já fiquei, e agora? E acredito que nessa vai ser pior ainda. Eu vou falar, meu Deus, queria ter 10 votos para poder, porque a gente pensa em coletivo, também quer ter um voto coletivo para distribuir para os nossos, né? Entendendo a importância, porque são pessoas muito importantes que estão querendo estar na linha de frente, entrar na questão da política, porque realmente é necessário. Não existe outra saída. Tem que entrar mesmo, dar a cara para bater mesmo, entrar, abrir essa porta aí que está fechadíssima para a gente. Então, essa estratégia foi, nossa, eu adorei. Fiquei, meu, é isso. É sobre isso. E aí eu penso muito parecido com você, falou assim, nossa, mas não dá para votar em mais de um, né? Porque... A gente fica assim, né? Nossa, e agora? Sim, e é tipo, para valer aqueles votos que a gente votou errado, né? Sempre porque a gente passa por esse processo de, além da falta de opção, de não entender a importância do voto. Né? Achar que, não, só vou lá, vou pegar um papelzinho do que tiver na rua lá e vou votar nessa pessoa. E, sobretudo, nos cargos que são muito importantes para nós, né? Que é o de vereança, né? Que às vezes a gente acha que, não, é só o de prefeito ou de governador que é importante, que são os cargos majoritários, então são eles que são os principais que eu tenho que votar e que é o que a mídia mais coloca. Mas os vereadores, que são os que estão mais próximos da gente no dia a dia, que dizem quem vai estar nas prefeituras regionais, enfim, os deputados. Então, a gente tem que ficar muito de olho nessa galera, porque eles são os que estão mais próximos da gente também, que influenciam, né, os cargos majoritários, né? E também essa questão do voto nulo, tem que parar, pelo amor de Deus, não dá, sabe? Eu acho que foi uma estratégia também política de alguns grupos, né, de luta no voto nulo, mas não dá mais. A gente já tem representações para votar, né, pelo menos, né, vereador, deputados, e a gente não pode deixar o nosso voto ficar nulo, porque o voto nulo, na lei, ele é uma coisa, mas, sinceramente, ele não vale de nada, né? Porque a gente teve uma eleição de voto nulo, mas aí quem ganhou foi o que ficou em segundo. Então, assim, tem que tirar da cabeça, né, de alguns movimentos, que o voto nulo é o que vai funcionar, não vai funcionar. A gente precisa ter a consciência de colocar pessoas pretas, né, as bancadas, nossa, eu adorei. As bancadas que é mais de uma pessoa ali, podendo falar, podendo ter voz. Então é isso, olha, não votem nulo, gente, pelo amor de Deus, não votem nulo. Tem aí algumas representações e a gente espera ter mais, né, e a luta é para isso, é para ter mais, é para que eles consigam subir até, né, concorrer a governador, prefeito e até presidência, né. E quando a gente chegar aí, minha filha, é luta, viu, nossa. Um dia a gente chega lá. E a gente chega lá, olha, já passo tanto nervoso na eleição, quando chegar esse momento, já, meu Deus, só calmante. E o debate, né, que não dá para parar todo dia. Sim, é importantíssimo, né, a gente não se esconder do debate, né, de entender que política se discute sim, a gente tem que conversar, não pode ser um lance a tabu, não vou discutir, obviamente com respeito, né, mas é importante, a gente tem que conversar, a gente tem que dialogar, é importante a gente buscar trazer as pessoas mais para perto, nessa coisa de aversão à política, é justamente por isso que a gente está na situação que a gente está, porque, não, deixa aqui comigo, porque é isso, né, simplificando, deixa aqui comigo que eu resolvo, não precisa nem se preocupar
que deixa comigo que eu resolvo, e não é isso, né? A gente tem que, é importante a nossa participação, ou compreensão, ou buscar se informar, isso é bem, ou estar respaldado em pessoas que a gente sabe que tem a possibilidade de fato, fazer acontecer, para justamente a gente não manter as mesmas pessoas, né, porque a gente sabe que tem mesmas pessoas que estão lá, né, dentro das 55 cadeiras aqui em São Paulo, aí 33 são de pessoas que estão há muito, muito, muito tempo, e aí, né, são pessoas que, na sua maioria das vezes, nem dialogam com a população, né, dialogam muito pouco. E aí as candidaturas, sobretudo as candidaturas periféricas, são bastante importantes nesse sentido, de trazer a periferia para estar lá, porque já se sabe da realidade, mas a gente estando lá dentro desse espaço de poder, a gente pode influenciar muito mais. E aí, falando da bancada preta, né, que é aí essa tecnologia, né, de marketing digital, aí criada por nós, né, por inúmeras pessoas pretas aí que querem promover, auxiliar nas mudanças de transformação política mesmo, da população, das pessoas, darem mais opções, e trazer visibilidade para candidaturas pretas, né? Essa é a proposta da bancada preta, né? Que seja também uma referência, assim como outros movimentos, porém com representatividade e representação preta. E aí, como que você imagina, né, que as pessoas, assim como você, que estão aí no meio cultural, que tem uma certa visibilidade, podem ajudar a fluir mais processos, iniciativas como essas, assim, para que a gente possa, então, alcançar, porque é isso, né, não temos recursos, precisamos de visibilidade, precisamos de apoio das pessoas, como que você pensa que você pode contribuir em movimentos como esses, como os da bancada preta? A gente tem que fazer a divulgação, né? Uma coisa é você falar o seu voto, outra coisa é você dar as opções. Eu acho que dar as opções e divulgar, né? Gente, temos essas opções, então vocês escolham, né? Não falar, eu vou votar, não, eu e o Camila, né? Não falo. Mas eu sempre estou compartilhando as opções, estou compartilhando as entrevistas, estou compartilhando que seja o discurso. No meu Facebook eu fico, nossa, é época de política, gente, é isso, não consigo. Eu não assisto TV, né? Eu já não assisto TV há muitos anos, né? Por isso que talvez algumas informações eu só sei se está na internet. Mas eu sempre vou divulgando, a gente precisa dar as opções, né? Dar as opções dentro do diálogo que a gente acredita. E aí as pessoas escolhem, né? Porque ainda mais agora que a gente tem várias opções, né? Positivas, né? Eu acho que a forma é divulgar mesmo, né? Divulgar, compartilhar, fazer essas coisas, né? E falar ainda, mesmo assim, ainda falar um pouco mais. Por que eu estou fazendo isso? Porque é importante a gente ter esse pensamento político. Olha as coisas que estão acontecendo. A gente tem que pensar em coletivo. A gente tem que pensar nos problemas desse país. Existem muitos problemas. Então, assim, a gente tem que ficar falando essas coisas e dando opções, né? É o que eu acredito. Sim, que bom. É importante, fico feliz de saber que você entende também como importante isso, né? E para nós, né, enquanto bancada preta, para nós é muito importante também saber que temos pessoas como você que acessam esses espaços, enfim, que possam estar apoiando, possam auxiliando com divulgações, enfim, para que a gente consiga aí alcançar mais pessoas, né? Porque não dá, assim, né? A cultura também é política, né? A gente também fala sobre isso, também influencia, né? Não dá para se abster, e aí eu fico bastante feliz, né? Nós da bancada preta já estamos trabalhando e pensando em 2020 e já com proposta para 2022, 2024, né? Temos aí em 2022 a presidência da República, um cargo bastante importante, né? Então imagina, né? Colocar aí mulheres pretas, né? Uma bancada aí de mulheres pretas para que possam assumir a presidência da República em 2022. Essa é uma das metas. Nossa, é isso. É sobre isso, é necessário, é importante, né? Eu lembro que a última eleição
foi cogitado uma mulher indígena entrar como... Mas aí não aconteceu, eu já estava com toda essa expectativa, mas aí não rolou, talvez ficou como vice, teve uma coisa assim. Foi. Né, ia ter uma foi, candidata foi da indígena, Sônia né? Guajajara, ela entraria como vice. A Sônia Então, Guajajara, né? é que a gente fica ouvindo algumas coisas, né, como a gente é próximo, né, da política, a gente fica ouvindo algumas coisas, né, eu tinha a impressão que talvez ela ia ser até candidata, mas depois como vice, aí depois eu... A gente tem que superar essa fase do vice, né, gente? Candidata, falei, nossa, se for a candidata, porque aí eu ia ter que, né, forçar a barra mesmo, né? A gente tem que Sim. divulgar Mas tem mais toda ainda. uma articulação dentro do partido, né? Não é só assim, quero ser Então, presidente. Não, calma que a gente tem que aprovar. E aí, o nosso trabalho, né, a nossa movimentação do movimento preto, enfim, da bancada preta, é muito nesse sentido também, né? De que os partidos possam colocar candidaturas que tenham representação e representatividade. Esses são os povos pretos e os povos originários, não tem outra, né? E aí é uma briga, né? Porque é isso, é dentro do partido, e como enfim, né? Tem que ter esse entendimento, a gente tem que influenciar, pressionar para que eles possam, então, colocar uma candidatura desse tipo para disputa, né? E aí, então, as pessoas terem essa opção, porque a gente não tem, então, como que a gente vai votar, né? Não é dada a visibilidade, e aí a gente entra também na parte de recursos, né? Não é destinado recurso para viabilizar essa campanha, porque campanha política tem que ter recurso, não dá para fazer campanha, sobretudo ganhar uma campanha, ainda mais para esses cargos, sem recursos, né? Então, são coisas que a bancada preta ela vem trazendo também dentro da sua construção, dentro dos seus debates, que a gente vem abrindo com o pessoal, e é muito nesse sentido, da gente conseguir, então, atingir, pressionar e atingir esses objetivos. Camila, deixa eu ver aqui mais uma pergunta, a gente já está quase, temos mais aí alguns minutos da nossa conversa, né? E uma curiosidade, assim, que eu tenho, né, na verdade, de todas as pessoas pretas, como é a sua equipe de trabalho, Camila? Como é a carinha? Parecem com você? Parecem comigo? Como é que são essas pessoas que estão na sua equipe, assim? A equipe mesmo é familiar, né? Então, é minha mãe, a assessoria de imprensa, minha irmã e eu. E aí, eu tenho algumas empresas que prestam serviços. Estas empresas, infelizmente, não têm, até o momento, a minha carinha. Mas a gente sempre procura colocar pessoas pretas, né? E dar oportunidade, primeiramente, né? Para pessoas pretas. Eu sei que tem artistas que não têm esse pensamento, infelizmente, que acham que uma pessoa branca que vai poder conseguir mais coisas, mas assim, as pessoas que eu trabalho até o momento, né, eu trabalho, né, vejo a necessidade, mas, sabe, dentro de mim, que eu fico com aquilo ainda, no momento está sendo necessário, mas eu já estou estudando, já estou para poder não precisar mais, sinceramente falando. Então, é bem sincero isso, e eu sempre falei. Mas, até o momento, esses parceiros ainda, né, porque na área da música, tem cursos de música agora, na área da música, todos os profissionais da música são brancos, todos, né, vai ter 10 palestras hoje de música, onde eu tive o dia todo de palestra, todos os palestrantes brancos, todos. Então, assim, é um mundo que já, entendeu? Eu tô chegando agora, assim, depois de 10 anos para conseguir fazer um curso de música e negócios, por exemplo. Então, assim, e não só eu, muitas pretas devem estar chegando agora a ter essa oportunidade, sabe? Então, a gente ainda não tem essa representação na área da música, então, nem que eu quisesse, né, procurar, ia ser muito difícil achar. Mas, assim, alguns parceiros eu ainda trabalho, sim, com pessoas brancas, mas eu dou prioridade, por exemplo, aí, já nos clipes da Sofia, ela quer chamar pessoas para o casting, a gente sabe que tem que ser pessoas pretas, maioria pele retinta, porque a gente também já tem outra aspas importante para também levantar de reflexão. Então, assim, a gente não pode fugir nunca, por mais que, né, quem filmou não é, mas
tá, vamos trazer, pelo menos na nossa verdade, que é na questão da letra, na questão do audiovisual, essa representatividade, porque a questão do visual é política também, a gente se vê, a gente se reconhece. Então, a gente vai tentando, né, trazer, né, a nossa identidade, a nossa estética, né, para o trabalho. Mas não é fácil, gente, não é. Não é. Só que tem gente que não tem nem essa preocupação. Então, poderia ter uma maquiadora negra, e maquiador tem que ser, porque a nossa pele, gente, eles fazem cada coisa, que eu passo cada estresse, nosso cabelo, não é todo mundo. Então, assim, não tem como, mas tem gente que mesmo assim ainda procura trabalhar com pessoas brancas, entendeu? Então, vai muito do artista. Mas a gente tem essa responsabilidade, a gente tem essa consciência, né? Se não tiver, não tem como. Só que, mesmo assim, é difícil, quero dizer que é difícil. Muito. Isso é verdade. E é importante a gente sempre ter esse olhar mesmo. E aí só busca como última alternativa. Porque a gente sabe que faz diferença, sabe que temos profissionais qualificados, sim. A falta de Sim. profissionais não é mais desculpa. Temos muitos profissionais qualificados, sim. Então, e aí a gente vê por aí, né, pessoas pretas do entretenimento e tal, que você fala, gente, por favor, né? Esse último, difícil. esse último clipe que a Sofia gravou, o dono da produtora, né, ele é oriental, mas a diretora, assistente de produção, o câmera, eram todas pessoas pretas. Então, assim, a gente consegue mais ainda, sabe? O dono de uma produtora, sabe? Essas coisas, os altos cargos. É aí que a gente entra no conflito, entendeu? Assim, gente que tem um pensamento reflexivo e vê a necessidade. Porque tem artistas que realmente não vê nem a necessidade, sabe? Não acho que Verdade, não vê nem, né? A gente, né, eu ainda, no caso, tem, assim, ai meu Deus, mas tem artistas que não. Tranquilo, não sei o quê, dá mil desculpas, eu não dou. Eu sei que o que está acontecendo, né? Aí eu ainda fico pensando, ó, esse ano vocês estão na palestra aí, mas ano que vem, amor, eu vou estar com a minha aula. Sou eu que vou estar, é isso. Eu vou estar na minha... Não, isso. E vai ter que ter mais, sabe? Porque eu já estou aqui, ó, me especializando e não vem achando, não, que eu vou chegar aí, eu vou chegar, sabe? Eu e outras pessoas, porque também uma pessoa só também não adianta nada, tem que vir mais. Senão a gente não avança, né? Já faz um mapeamento. Eu posso indicar, o que eu tenho vários aqui. Gente, tem que ter vários. Tá, não tem? Peraí, então. E é isso, né? E é isso. E os que eu estou trabalhando também estou procurando conhecer muito, né? É porque, infelizmente, também, por exemplo, no meu caso, que eu sou uma empresária, mas é uma empresária independente, né? Não é uma empresária que tem grandes dinheiro para investimento, não sei o quê. Então, ainda precisa ter esses braços, né? Falando bem sinceramente, né? Para poder manter o trabalho, mas assim, com a consciência de que quando der, galera, vai ver aí uma estrutura americana, porque os gringos, né, eles já vêm diferente, eles já conseguem, mas é que é outra cultura, é outra coisa. Mas a gente tem um sonho parecido também, né? A gente tem uns sonhos parecidos. Sim, Essa estrutura preta, grande e rentável, né, para poder trabalhar, né? Nossa, uma coisa que eu sempre penso é a gente fazer conexões, né, com os nossos irmãos pretos e pretas aí da diáspora, né, que estão em África também, né, eu vejo bastante uma coisa que me faz pensar muito sobre o ritmo, né, que a MC Sofia vem trazendo, né, a dança, então, essa conexão também, né, se não der lá, dá cá, e também Nossa, é sucesso. Eu tô doida para fazer essa conexão. Meu sonho! Sim, e temos excelentes, olha, referências que, inclusive, né, nossos irmãos aí das Américas, da América do Norte, estão bebendo de lá para trazer, estão fazendo muita grana. E assim, eu sei que na Europa tem os pretos, né, os africanos de lá, eles estão da música Afro-Music, né, e aí em África também, na Nigéria, a Nigéria também está muito grande com essa questão do Afro-Music, porque eu amo Afro-Music, né, depois que estourou, para mim, eu não consigo ouvir mais nada, né, sabe? Não consigo ouvir nenhum ritmo, só isso o dia inteiro,
há anos já estou uns 3 anos só ouvindo todo dia Afro Music, não consigo ouvir mais nada, nada, nada. E assim, eu estou tentando chegar lá, eu estou tentando, mesmo Vai sem conseguir. francês, mas assim, é meu sonho, porque eu tenho ali abrir um olhar mundial, mundial. Porque até os Estados Unidos realmente, até a Beyoncé falou, eu não posso fazer nada sem estar Não lá. tem como. Tá lá. Sem beber E da minha não, ancestralidade. e não tem como mesmo, só que vamos lá, tô indo devagarzinho, que é difícil, mas assim, não é, né? Vamos lutar, mas é isso, é a lírica, e eles são, para mim, eles são os donos, não tem nem Estados Unidos mais, eles são os donos, é bem lembrado, que eu já tinha até esquecido, uma coisa que eu faço. A gente tem que, um dos nossos... Até a Europa eles dominaram a Europa também. Sim, Tá sim. tudo dominado, tá tudo dominado. Sim, sim. Isso porque nem dão espaço pra gente, né? Imagina se desse. Nossa, se desse, minha filha, Já tinha dominado o isso, mundo. já, Já tinha... nossa, ia reverter muito, nossa, ia virar todo esse jogo, né? Já ia... Sim, sim, com Estamos certeza. virando, né, de uma forma ou outra, né? Essas estratégias que a gente faz, que a gente coloca, são para poder se manter e trazer o diálogo e puxar os nossos. Então, assim, a gente faz algumas estratégias, igual, por exemplo, teve aquela Black Lives Matter, que daí artistas brancos começaram a colocar e deixar ocupar os seus Instagrams. Eu fiz um pensamento assim muito rápido, tem que ser muito rápido, né? Porque senão que passa rápido. Eu falei assim, gente, assim, eu acredito que tem muitas pessoas pretas em Instagram de pessoas brancas olhando aquela estética, viajando naquilo, achando que vai ser. Aí eu pensei, se a Sofia ocupar um Instagram, a gente consegue trazer muitos nossos. Eu fui pensando somente nisso, sabe, um pensamento assim? Ela vai entrar lá, ela vai trazer. E foi exatamente isso que aconteceu. Tipo assim, eu não estava pensando uma coisa impossível. Ela ocupou o Instagram de uma artista branca, os pretos apareceram do nada, assim, eu falei, eu sabia, gente, eu sabia, tem muitas pessoas da nossa população que está realmente ainda perdida nessa questão de padrão, nessa questão de, a gente tem que puxar, e como que a gente vai puxar? Vai puxar dessa forma, ela botou a cara dela lá uma semana, ó, trouxe vários pretos, vários, a gente tem, sabe, tem dados, tem tudo, tem mensagens que a gente foi recebendo, e eu falei, tá vendo? Às vezes existe uma crítica, mas também tem que ver, né, existe cancelamento, mas tem que ver uma coisa, pelo menos algumas estratégias, a minha estratégia foi essa, gente, quer ver chegar lá e vir um monte de... E veio, falei, na verdade, desacreditei, falei, vamos ver, veio, ai, não te conhecia, ai, não, nada. Nossa, era isso que eu ia falar, né? E entendeu? É isso, né? Eu não te conhecia, né? Eu não te conhecia, era a frase, eu não te conhecia, eu não sabia. Nossa, estou me aceitando. Tipo assim, aquela semana a pessoa estava se aceitando, então eu falei, gente, é isso, entendeu? É isso, tem o cancelamento, mas tem que ver direito quem vai cancelar. E qual é a estratégia da pessoa, o que ela está fazendo. E aí eu fiquei semanas falando no meu Instagram exatamente o que eu estava fazendo, porque as pessoas estavam falando, mas tem que se acalmar, porque cada um tem uma estratégia de luta. Eu sou da luta, gente. Eu sou da militância, não tô louca nas coisas, né? Só que eu achei que eu fiz um teste e esse teste deu totalmente positivo, gente. Certo. Bom, a gente trouxe várias. É importante a gente sempre ter várias estratégias, né, gente? Pra gente conseguir chegar no nosso povo, assim, porque muitas vezes é isso, de fato, eu não te conhecia, não sabia quem era você. Não Todo é dia nem por nada, é porque eu, de fato, não conhecia o seu trabalho, assim, né? Não vê. Tem que pensar em várias estratégias e a internet nos ajuda, contribui bastante, né? Porque entra como uma outra mídia, para além da TV, então, que até então era só por meio de TV, voltando mais atrás ainda, o rádio e tudo mais. E hoje em dia a gente tem essa ferramenta que é a internet e o quão ela é importante para nós, né? Exatamente. Sim, e o quão ela é importante para nós, né? E saber da existência, né? Fazer pontes para que a gente consiga, sejam elas N também, porque eu penso que, de repente, uma pessoa super famosa, por exemplo, de África, que está estourando lá, também pode fazer uma ponte para MC. A gente pode se ajudar para além das linhas geográficas, sabe? Sim, que podem, e entre nós também, a gente pode se ajudar, né?
E aí, pensando um pouco nisso, né, me vem em mente um último fato que aconteceu, que é de um dos vereadores do estado de São Paulo, né, o Fernando Holliday, que colocou em votação o fim das cotas na cidade de São Paulo. Não sei se você acompanhou, chegou a ver esse movimento, e eu queria saber de você, o que você pensa sobre isso, assim, sobre cotas, né, sobre a postura de um dos nossos vereadores aí, que até então deveria ser nosso símbolo de representação e representatividade. Ai, gente, até ver agora. Olha, eu nem vi, graças a Deus, porque, olha, realmente, mas assim, eu não, assim, cotas são muito importantes, foram aprovadas como lei, foi aprovado como lei, acabou, gente, eu nem vou discutir mais com vocês, é a sua favor, não sou a favor, não tem opinião, é lei, acabou, eu já falo isso. Ah, porque não, não tem, é lei, tá? Você não tem mais o que falar, e eu não vou mais falar, sabe assim? Quando uma pessoa quer vir dar a humilde opinião que ninguém pediu, que tem muito isso. E, meu, essas pessoas pretas que vão em outra linha, outro caminho, outro, não sei nem o que dizer, eu não sei, não sei nem o que dizer, porque é muito vergonhoso e é muito problemático isso, porque é isso também, ele aparece e ele leva alguns que a gente está tentando trazer para um diálogo, sabe, reflexivo, porque, mas também se você vê quem são os apoiadores dele, são maioria pessoas brancas, reaças, sabe, então que ficam fomentando aquilo nele, mas tem alguns pretos que ficam ali também, então isso é muito complicado e doentio para a nossa luta, né? Porque a gente está tratando de coisas para o nosso avanço, né? Para o nosso progresso, e essas pessoas querem atrasar o nosso processo. E aí, depois que sofrem racismo, eles querem o apoio da militância, mas aí também a gente fica. São os problemas internos que eu falei lá no começo, que existem, né? A sororidade, eu não posso ter sororidade, né, com um cara desse, por exemplo. Eu estou seguindo numa linha e ele está seguindo em outra. E se a gente se encontrar, não tem como, né? Eu acho muito complicado. Eu não apoio as decisões dele, nem o que ele fala, nem o que ele prega, né? E eu acho que ele atrapalha muito as minhas estratégias e a estratégia da militância preta, que já está há muito tempo aí, entendeu? Que conseguiu transformar lei de cotas, né, para a gente poder avançar, né? A questão do estudo, a gente tem muito mais coisas para reivindicar, se for para reivindicar mesmo, se for para pegar o que é nosso mesmo, entendeu? E a gente conseguiu entender que através do estudo a gente pode transformar e evoluir, e aí a gente conseguiu uma lei aprovada, não tem nem mais que ser discutido, e aí vem um cara, né, que está aí completamente a contramão e quer destruir uma luta, quer destruir um processo que está melhorando muito para a nossa população, o acesso às universidades. Então, assim, as pessoas respondem coisas em cunho pessoal, né? E nós estamos trabalhando com um coletivo, né? Eu só consigo pensar em coletivo, né? Não consigo pensar em pessoal, minhas opiniões, o que eu acho. Sim, a gente entrando nesse tema, né, até me faz refletir sobre outras coisas, né, que as pessoas muitas vezes, sobretudo as pessoas brancas, acho que a gente tem que responder sobre pessoas como ele que vai na contramão, né, e aí a gente fala assim, ué, a gente tem um presidente lá tal, responde por ele também, ele é branco igual a você, então responde pelas atitudes dele também, né? Então é importante sempre a gente ter essa reflexão, né? Que é sempre quando a pessoa, sempre quando direcionada, porque e aí quando é aquela coisa, né? Branco não tem cor, né? E aí tipo não passa batido, né? Não entra na categoria e é importante a gente racializar essas pessoas também, né? Não deixar só que eles façam isso com a gente para justamente também colocá-los no lugar e também como responsáveis, né? Como responsáveis dessas e não coisas. é. E eles querem colocar a gente como responsável. Eles também, se eles têm, se essas brancas querem ter um pensamento mais social, mais antirracista, eles podem cobrar também. Quem impede? Não precisa ser só a gente, sabe? E se alguém me questionar por causa de holiday ou XY,
falo, desculpa, ele que não conte nunca comigo, porque eu não conto com ele, e é isso, sabe? Ele tem outra linha, eu tenho outra linha, não tem muito que... E pode acontecer, porque todo mundo tem que fazer, é um problema do mundo, né? Você não tá fora, nem eu, nem ninguém, né? Sim, e responsabilizá-lo também, né? Falar, então, responde É, pelo do XYZ, que também parece muito com você, do que você então, está fazendo, né? É importante a gente exatamente. sempre colocar de volta, né, para a pessoa, porque às vezes a gente fica só nessa coisa de pegar para a gente, mas fala, opa, peraí, que vocês são maioria lá. É, E olha só o fato de exatamente. estar falando de São Paulo, e olha só como a gente está, numa das melhores, uma das... o estado, né, o município que é como referência do país, da América Latina, ter as mazelas que a gente tem, por exemplo, né? Em São Paulo a gente encontra de tudo, pessoas com dinheiro, sem dinheiro, passando fome, Sim, nas ruas, assim, você andando, dando uma pequena volta no sim, seu bairro, no centro de São Paulo. Então, questionar São Paulo também, né? As referências de São Paulo, a bandeira de São Paulo, o significado que ela traz, o que ela traz para a realidade, né? Quem que é esse município aí pensante, esse estado pensante e que diz como as coisas devem caminhar, né? Que está à frente, na verdade, é a locomotiva e não exercita, né? Não tem essas práticas, esse exercício de exatamente. eliminar as desigualdades sociais e financeiras, enfim, no estado de São Paulo, né? No município de São Paulo, que é referência aí Na própria para o região, mundo, né? essas pessoas, assim, elas, na verdade, elas não fazem esse pensamento reflexivo, porque muitas vezes eles querem que a gente dê a chave, dê a resposta e tome uma ação, sendo que qualquer pessoa pode tomar uma ação. Se a pessoa vem me perguntar o que, que eu posso fazer para ajudar a causa, primeiro eu falo, acorda, vem acordar, gente, porque, tipo assim, existem várias causas, existem várias problemáticas em São Paulo, e você pode ajudar de alguma forma. Então, eu não vou falar, eu vou. Que as pessoas querem botar, às vezes, até a responsabilidade em você. Sendo que a gente já tem um monte de coisa para se responsabilizar que a gente escolheu fazer, entendeu? Para vir demanda de fora que não cabe, né? Não cabe. Tem coisas que a gente não quer falar nem discutir, porque todo mundo pode fazer, todo mundo. As pessoas têm que se entender quanto grupo, né? Sociedade, né? Todo mundo tem um papel, todo mundo, né? Não é um problema só, ai, é negro, só vocês vão resolver. Não, qualquer pessoa pode resolver, pontuar, sabe? Mas qualquer pessoa pode tomar uma atitude, acordar e ver as problemáticas, né? Do bairro que seja, do próprio bairro. Você pode fazer alguma coisa, seu prédio, você pode fazer alguma coisa, entendeu? E Então por vezes até da sua própria casa, né? dentro de De você casa, mesmo, né? amigos, conhecidos. A gente vive num país problemático, tem muitos problemas aqui. Então, a pessoa que não está conseguindo enxergar isso, eu falo que vive no mundo de Alice, fico falando muito. Nossa, você está no mundo de Alice, né? Você não está vendo tudo que está acontecendo? Ou só eu estou vendo? Será que eu sou louca? Você que é louco? Que é louco aqui? Já não sei mais. Fico bem falando assim para as pessoas, porque tem gente que realmente não vê nenhum problema em nada. E a gente não consegue descansar, né? A frase que falam, ai, descansa militante, a gente não consegue, eu não consigo. Como que? Não A tem gente como tenta, né? Pega a umas gente horinhas queria, de descanso, às vezes, e não mas quer, a gente quer. nossa vida é sobre isso, né? Então, Então, e aí, o que eu considero importante trazer é do quão falta para a gente saber da nossa história, né? Do sim, país saber da sua própria história como um todo, e, sobretudo, nós, pessoas pretas, também sabemos da nossa história, da nossa luta em profundidade, e como lei 11.645, né, vinda da 10.639, o sim, quanto isso é importante, o quanto a gente ainda tem muito que resgatar, né? sim, Porque, enfim, né, dentro da história que é contada para a gente, nós não somos, nós, não é dado o devido crédito às nossas lutas, né? As histórias estão mal contadas, né? sim, África só são mazelas, e não é sobre isso, né? Isso influencia em tudo,
né, na autoestima da população, dessas pessoas, do não se identificarem, de votarem em pessoas brancas, pessoas que não os representam em nada, tem uma outra realidade diferente daquela, né? E, enfim, é importante a gente sempre se voltar para essas questões, né? Fazer bom uso da internet, né? Para que a gente possa buscar boas referências, para que a gente também possa mudar esse nosso olhar sobre nós mesmos, né? E que impacta no nosso voto diretamente também. Impacta nas nossas escolhas, né? Desde uma equipe de trabalho que vai trabalhar comigo, até o meu voto, de quem eu vou escolher para ser meu vereador, quem eu vou escolher para ser meu prefeito da cidade de São Paulo, se aquela pessoa, enfim, né? Envolve em diversas análises, né? E essas pessoas que já estão no poder fazem uso de diversos mecanismos para poder ganhar nosso voto, para poder manipular. Então, é importante a gente ter essa reflexão e ter movimentos como Bancada Preta, ter mulheres como você, Camila, como MC Sofia, que fortalecem aí a nossa imagem, fortalecem as nossas lutas. É muito importante, né? A gente, dentro do nosso lugar, poder fazer algo, né? Porque não dá para fazer tudo, né? Não dá para fazer tudo sozinho, impossível, né? A gente vai se ajudando, a gente se ajuda aqui desse lado, você nos ajuda aí, nos fortalece aí desse lado, né? Sendo que a gente possa ser referência de luta, assim. Aí eu fico bastante feliz de você estar aqui com a gente, né? E uma coisa que me trouxe também, que eu falei, né, um pouquinho na nossa entrevista no finalzinho, sobre a sua formação, né? Essa questão de você querer se especializar em direito autoral, quanto isso nos é caro, né? Quantas produções a gente já não teve aí desde que a gente veio para cá, para o Brasil, que, enfim, foram perdidas, dado nome para outra pessoa, enfim. Eu gostaria que você falasse um pouco mais também sobre isso, sobre essa sua escolha, e no que você pensa que você pode impactar, né, para além de ser uma referência também importantíssima nessas palestras, nesses cursos aí super bacanas que você vem fazendo. Na verdade, assim, eu quero fazer esses cursos porque eu já trabalho, né, diretamente com a questão da propriedade intelectual das músicas da Sofia, né, eu que faço o registro e tal, mas eu também gostaria de passar o conhecimento básico para as pessoas, né, que elas podem, não só na questão musical, porque a propriedade intelectual é uma foto sua que está rodando indevidamente, um projeto seu que pode ser perdido, como você mesmo fala, o nome da sua empresa. Então, são informações básicas que o nosso povo pode ter, que pode ajudar muito, porque é uma coisa que a gente está aprendendo agora, mas a Branquitude já sabe há muito tempo, já fazem há muito tempo, sem curso, sem nada, né? Eles se ajudam, eles se capacitam entre eles, né? Porque eles já são amigos desde a faculdade, então a maioria das empresas são dos amigos e tudo mais. Então, a gente está ainda em outro processo, mas assim, dá para recuperar também, não vamos ficar desesperada, eu não fico desesperada, eu já tenho 34 anos, mas eu não estou desesperada pensando numa vida toda pela frente, né? E as coisas que eu posso contribuir. Mas eu pretendo isso, passar informação para as pessoas, que às vezes uma foto indevida, tem fotos que eles usam até em loja de shopping, loja de joias, tem muitas coisas ilegais que acontecem com a nossa propriedade, assim, tem os artistas que fazem o grafite na rua, às vezes num tapume, esses grandes empresários pegam, colocam na bonita sala dele, e aí às vezes tira foto para revistas, e aí, entendeu? E a pessoa não recebeu nada por isso, entendeu? Então, são muitas coisas, né, arte de rua, empresários que têm nome de marca, artistas com as suas letras, então são várias coisas que eu acho que seria muito importante a gente trazer essa informação básica a princípio, né, que ainda estou em processo estudando tal, mas eu pretendo ficar bem, sabendo bem, mas é claro que eu vou ficar mais pro lado da música, né, porque é o lado que eu trabalho, mas passar basicamente orientações, igual eu faço para meus amigos, Camila, eles já me perguntam, falei, gente, eu nem fiz minha pós ainda, mas tudo bem, né, vamos lá, faz isso, o básico, né, para as pessoas poderem caminhar mesmo, né, porque tem muitas coisas que a gente não sabe, e são muitas informações guardadas,
principalmente esses cursos que eu estou fazendo agora, foi um mercado aberto agora, porque é um mercado super fechado da música, e aí eles viram uma fonte de renda para eles, então por isso que eles abriram. Então a gente sabe tudo, todas as intenções, ninguém está iludido aqui, né? Porém, está sendo muito importante para mim, porque esse conhecimento eu quero de alguma forma, né, trazendo essa questão de projetos culturais, criar mais um projeto para poder passar essas informações para frente, né? Essa é muito importante, a sua temática, a sua linha de estudo é muito importante, e também é algo, né, que a cultura, né, o fazer cultural, o entretenimento, né, é algo que é político, que influencia, né, nós temos muitas pessoas que estão aí e precisam desse auxílio, precisam desse suporte, precisam dessa informação, precisam ter acesso à informação, né, porque a gente tem um problema aí de não ter acesso à informação. Aí vai sobre ela, sobre aspectos voltados ao fazer cultural, então isso é bem bacana, né? Mesmo você ainda não tendo se formado, mas você tem a vivência já, né? Já tem a prática também, o que conta bastante. Resta bastante trabalho, né? Porque só na teoria você tem esse exercício prático diário de dias. Isso é algo muito de extrema importância para nós, para o nosso povo, né? Você poder estar nessa caminhada, né? A gente vê muito disso desde a escrita de um projeto também, né? Não só a música, mas às vezes da escrita de algo que a gente constrói e que às vezes se perde, né? A gente não consegue acessar ou nem sabe que a gente tem algum direito com relação a isso. Sim, e essas questões de projetos também, porque quando isso acontece, por exemplo, com a branquitude, rapidamente eles já têm os advogados tal, especializados. E agora a gente tem também a frente de advogadas pretas também, que a gente poderia trazer também para essa causa, sabe? Ir mais atrás dos nossos direitos, né? A gente tem hoje uma grande representatividade de advogadas pretas, né? Então, acho que a gente também pode procurar saber, né? E é isso, assim, quando você também perguntou, as pessoas que trabalham com você, mas, por exemplo, tem a podóloga, minha podóloga também é preta, né? Faz a minha unha, todo mundo, né? Então, a pessoa que eu faço pilates também, o cara que eu faço boxe também. Então, assim, tem que fazer o nosso dinheiro girar entre os nós, porque a gente tem profissionais em todas as áreas, né? Então, a gente, só voltando, assim, para falar da questão da consciência que a gente tem que ter para ter o black money, né, fazer o nosso dinheiro circular entre a gente, né, e realmente, como você disse, tem muitos profissionais qualificados em todas as áreas, só não vi ainda, assim, nessas grandes gravadoras, né, isso que é mais complicado ainda, eu ainda não achei, mas como eu estou fazendo o curso, uma hora, alguma coisa eu vou ver, mas se também for em África, para mim, também tranquilo, né, eu ver essas representações, para mim, tranquilo. Isso é bem bacana. Camila, a gente já está encaminhando para o fim. Eu quero agradecer a sua presença, por você ter topado dessa entrevista para nós aqui, do Bancada Preta, no TV Pangeia. Além de agradecer, gostaria de pedir para você suas palavras finais, né, sobre a Bancada Preta, sobre o projeto, o que você acha, para as pessoas aí que vão estar acompanhando, estão acompanhando, né, a nossa live e depois vão acessar. Sim, gostaria de agradecer o convite, né, da Bancada Preta. Acho muito importante a iniciativa, principalmente essa estratégia, né, que tiveram para poder ocupar as bases. A gente tem esse pensamento de realmente ocupar as bases, pensar nas raízes. Eu acho que é um trabalho muito importante que vocês estão desempenhando, e principalmente essa conversa que a gente teve hoje, achei que foi muito importante também para mim, para poder falar um pouco, as pessoas poderem conhecer, porque às vezes também tá no outro, assim, como eu trabalho com outras coisas, né, as pessoas podem ter algum pensamento, mas eu acho que entender que a gente está junto, que a gente, né, que a gente já tem uma trajetória de militância há muito tempo, e entende a ação que vocês têm, e acha muito importante, acha legítima, né, e parabenizar a ação de vocês, e agradecer o convite, né, e sempre que possível a gente está perto, está próximo, está divulgando, né, acho que é isso que a gente pode estar
firmando aqui ao vivo. Muito obrigada, Camila, te agradeço muito, te agradeço, assim, só tenho palavras a agradecer a você, agradecer a toda a equipe da Bancada Preta, do TV Pangeia, que possibilitaram a gente, nós estarmos aqui hoje, que tem todo um bastidores por trás, então eu quero agradecer essa Sim. galera dos bastidores, e é isso, gente, agradeço muito a todos que estiveram com a gente até agora, e conto com vocês na próxima. Até já. É isso. Obrigada, gente. Tchau.